Começa agora o programa Conexão Eleitoral, uma produção do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, eu sou Fábio Ruas. E eu sou Jane Costa. Começa agora o programa Conexão Eleitoral. Uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral para levar até você as principais informações da Justiça Eleitoral brasileira. Já estão abertas as inscrições para o teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. E mais, confira a segunda reportagem da série especial Justiça Eleitoral Não Para. Você vai saber como os grupos de trabalho do TSE avaliam e propõem ações para modernizar procedimentos das eleições. E ainda, processo judicial eletrônico, PJE, começa a ser utilizado em zonas eleitorais das capitais de todo o país. Você acompanha o programa Conexão Eleitoral com as principais informações da Justiça Eleitoral em todo o país. Presidente do TSE, ministra Rosa Weber, presta homenagem ao ministro Celso de Mello pelos 30 anos no STF. Reportagem de Sérgio Oliveira. A ministra Rosa Weber abriu a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, 20 de agosto, homenageando o ministro Celso de Mello por seus 30 anos no Supremo Tribunal Federal, lembrando sua passagem por 2 oportunidades na Corte Eleitoral, onde iluminou suas decisões com votos primorosos, marcando sua trajetória pela luta por justiça e respeito aos direitos fundamentais. A ministra ressaltou o papel histórico de Celso de Mello, autor de grandes decisões na liberdade, legalidade e defesa da Constituição. A ministra Rosa Weber falou assim sobre o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello iluminou esta casa com votos primorosos como ministro substituto no biênio de junho de 1990 a junho de 1992 e ainda de setembro de 2001 a setembro de 2005. A visão do ministro Celso de Mello quanto às regras conformadoras do processo eleitoral se notabiliza pelo imperativo de assegurar, no âmbito da jurisdição eleitoral, a máxima efetividade dos direitos e garantias individuais consagrados na Constituição. A exemplo do paradigmático voto condutor da ADPF 144, por ele relatada, em que, assentados os princípios constitucionais da presunção de inocência e da legalidade como balizas legitimadoras do desenvolvimento jurisdicional no tocante às causas de inelegibilidade. As inúmeras lições de Celso de Mello nos encantam, não apenas quando, na vanguarda, com o dinamismo e a clarividência de que, impregnada sua sensibilidade, nos conclama a abraçar o novo que se apresenta na constante evolução do direito, mas também quando a sua experiência nos restaura e o faz com frequência a memória do que não devemos nem podemos esquecer, do que devemos afirmar e reafirmar, e não silenciar. Conexão Eleitoral. Entrevista. Já estão abertas as pré-inscrições para o teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS. Para tratar deste assunto, o Conexão Eleitoral recebe nesta semana o assessor da Secretaria de Informática do Tribunal Superior Eleitoral, Eumano Alves. Muito obrigado por atender o programa Conexão Eleitoral. Eumano, qual a importância do teste para o processo eleitoral? A resolução, ela estabelece que nos anos ímpares, normalmente os anos que não são eleitorais, seja realizado um teste público de segurança, onde a gente pode verificar a maturidade, a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Isso é importante porque a gente testa os nossos sistemas, a cada eleição. Então, ele faz parte do pleito eleitoral já. O Conexão Eleitoral conversou com eleitores nas ruas de Brasília, que fizeram perguntas sobre o tema. Vamos ouvir a primeira.
E quem pode participar desse teste? Bom, quem pode participar, pela legislação, qualquer brasileiro acima de 18 anos, né? Mas o que a gente espera, o que a Justiça Eleitoral espera, é que os investigadores sejam pessoas com amplo conhecimento na área de tecnologia da informação, com conhecimento na segurança da informação. Por quê? Porque os nossos sistemas, eles têm uma certa complexidade na questão da segurança. São chaves criptográficas, certificados de assinatura digital. Então, uma pessoa que não tem muito, vamos dizer assim, conhecimento na área de tecnologia e segurança, provavelmente vai ter uma dificuldade muito grande em realizar um teste na urna eletrônica. Vamos ouvir agora a dúvida desse outro eleitor. Como é que funciona o processo seletivo para participar? Bom, o processo ele se dá primeiro por uma pré-inscrição, né? Então, o eleitor ele faz uma pré-inscrição em que ele apresenta a intenção dele de participar no teste público de segurança. A partir daí, ele tem que encaminhar currículo, ele encaminha alguns documentos que são pedidos lá na página, basicamente identidade, currículo, para a gente identificar quem é a pessoa que é interessada. A partir dessa identificação, a gente faz uma seleção inicial, obviamente buscando aquelas pessoas que têm mais potencial para poder propor ataques à urna eletrônica propriamente dito. E depois essas pessoas pré-inscritas são selecionadas e elas apresentam um plano de testes, que é um detalhamento de como elas pretendem fazer esses ataques, essas investigações sobre possíveis vulnerabilidades no processo eleitoral brasileiro. A partir desses planos de teste, é feita então uma segunda seleção, em que são selecionados aqueles planos de teste que efetivamente possam contribuir com a Justiça Eleitoral. Sobre esses planos, Eumano, é importante ressaltar que a Justiça Eleitoral está interessada sempre na melhoria do sistema eletrônico de votação e, por esse motivo, disponibiliza as condições ideais para que os investigadores possam executar os planos de ataque. Claro. O sistema eleitoral ele é composto de inúmeras barreiras, né? E a partir do momento em que o investigador apresenta para nós o plano de teste, a gente identifica qual barreira que ele quer atacar. E aí, obviamente, aquelas barreiras anteriores, elas são retiradas, facilitando o acesso para que ele possa executar o seu plano de teste efetivo. Porque senão ele teria que vir atacando várias barreiras prévias, sendo que o plano de teste dele está direcionado para uma barreira específica. A gente sempre tem que lembrar que o mote, né, o motivo, o objetivo maior é tentar identificar a vulnerabilidade que permita alterar um voto, ou seja, um cidadão votar numa pessoa e você conseguir alterar esse voto, ou então quebrar o sigilo do voto, ou seja, identificar em quem aquela pessoa votou. Vamos ouvir outra pergunta de mais uma eleitora. O que já mudou na prática com esse teste? Bom, nós já tivemos mais de 89 participantes e diversos planos de teste. Normalmente um participante ele apresenta um plano de teste, mas ao longo da execução do plano de teste ele pode identificar uma outra variante, uma outra possibilidade e ele sugere, ele solicita que ele possa também atuar naquele segmento e acaba que a gente tem diversos planos de teste. Na medida em que ele executa um plano de teste e é identificado qualquer possível vulnerabilidade ou falha no sistema, isso imediatamente é corrigido. Então, a mudança se dá pela melhoria contínua dos sistemas. Eumano, tem algum exemplo de algum ponto do sistema que foi alterado depois de um ataque do teste público de segurança? Tivemos diversos casos, mas um interessante é um pesquisador da UNB. Ele, por meio de uma antena, ele ficava identificando a corrente elétrica emitida por cada tecla da urna. Então, ele colocou um computador, um software que ficava medindo essa corrente gerada a partir do momento que você tecla na urna e, fazendo essa leitura, ele conseguiu identificar quando que a pessoa digitava o número 1, o número 2, o número 3, e aí, a partir daí, ele demonstrou que, com essa técnica e esses equipamentos e esse ambiente, ele conseguiria identificar o voto de um cidadão. Obviamente, isso se deu num ambiente controlado, em que, para que ele pudesse realizar esses testes, nós tivemos que desligar o Wi-Fi do tribunal ali naquela região que ele estava atuando, desligar celulares,
para que ele tivesse um ambiente adequado. Isso, no mundo real, é muito difícil de ser implementado a ponto de você identificar um voto de um eleitor. Mas ali no ambiente de laboratório demonstrou que existe essa possibilidade e aí automaticamente a Justiça Eleitoral de pronto já realizou uma alteração no hardware do teclado da urna eletrônica, onde a gente coloca um embaralhador de onda e isso já não é mais possível nem mesmo em ambiente controlado. Eu conversei com Eumano Alves, assessor da Secretaria de Informática do TSE, sobre o Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS 2019. Muito obrigado pelas informações. Conexão Eleitoral. O processo judicial eletrônico, o PJE, começou a ser implantado na primeira instância da Justiça Eleitoral nesta terça-feira, dia 20, nas capitais dos estados e no Distrito Federal. São 299 zonas eleitorais, como anunciou a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, durante a sessão plenária realizada na noite desta terça-feira. É que hoje demos um importante passo na concretização do projeto de implantação do processo judicial eletrônico em toda a Justiça Eleitoral. Nesta data, em 299 zonas eleitorais do país, foi implantado o sistema Processo Judicial Eletrônico, o PJE, que passa a ser de uso obrigatório para ajuizamento e tramitação de novas ações naquelas unidades. Até o fim do ano vão ser beneficiadas 2.644 zonas eleitorais de todo o país, de acordo com a qualidade de conexão com a internet das localidades, como explica o juiz auxiliar da presidência do TSE, Ricardo Fiorese. E a distribuição se fez, então, tomando como critério a capacidade de banda de internet nas localidades. São mais de 2.500 localidades, né? E conforme essa capacidade de banda, então nós distribuímos a implantação do sistema ao longo desses meses. A ministra Rosa Weber lembrou que o cronograma prevê que todas as zonas eleitorais do país funcionem com o PJE até o dia 17 de dezembro deste ano. Nos próximos meses, de acordo com o cronograma divulgado por meio da portaria TSE 344/219, o PJE será implantado nas demais zonas eleitorais do país. Assim, em 17 de dezembro de 2019, todas as 2.644 zonas eleitorais do país utilizarão o PJE. O programa, que vai ser utilizado nas zonas eleitorais, foi especialmente planejado por técnicos do TSE para atender todos os locais, mesmo aqueles em que a conexão à internet precisa ser feita por satélite, esclarece o juiz Ricardo Fiorese. Dentro de uma ideia de que nem todas dispõem de uma boa capacidade então de banda de internet, né, se desenvolveu uma versão considerando essas circunstâncias que ela pode ser considerada então mais leve. Para facilitar o treinamento dos servidores, o TSE produziu um curso à distância para capacitar quem for trabalhar com o processo judicial eletrônico. A ministra Rosa Weber ressaltou que há ainda muito trabalho a ser feito até que se conclua a implantação do processo judicial eletrônico em todo o país. O passo hoje dado é mais um de um longo caminho a ser ainda percorrido na consecução do projeto de implantação do PJE em toda a Justiça Eleitoral. Você está ouvindo Conexão Eleitoral. Fique por dentro. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá realiza até o dia 26 de setembro o curso básico de Libras para servidores do próprio Tribunal, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Universidade Federal do Amapá e do Tribunal de Contas do Estado. O objetivo é capacitar esses servidores públicos para atender com mais qualidade as pessoas com deficiência auditiva. A carga é de 60 horas aula. O curso é uma realização da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRE em parceria com a Unifap. E o Tribunal Regional Eleitoral do
do Pará promove durante o Agosto Lilás uma grande rodada de diálogos aberta ao público. A programação será no próximo dia 27, com o tema Um Novo Olhar sobre a Mulher Contemporânea e seus Desafios na Sociedade. No Agosto Lilás são incentivadas atividades que destacam as questões enfrentadas pela mulher na sociedade. O evento é promovido pela Comissão de Incentivo à Participação Feminina na Justiça Eleitoral. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola Judiciária do TRE Paraense e estão abertas ao público. Justiça Eleitoral em anos sem eleições. O trabalho na Justiça Eleitoral é contínuo. Depois de avaliar a realização de uma eleição, começam os preparativos para a próxima. O primeiro semestre de 2019 foi intenso, tanto no Tribunal Superior Eleitoral como nos regionais. Foram instalados grupos de trabalho encarregados de analisar a legislação, modernizar procedimentos e capacitar servidores para as eleições municipais de 2020. Neste contexto, o TSE criou um grupo de trabalho para desenvolver ações e materiais pedagógicos direcionados à capacitação dos servidores que vão treinar os cerca de 2 milhões de mesários para 2020. Tayane Fonseca, secretária de Gestão de Pessoas do TSE, coordena o GT. A partir da avaliação das eleições, a gente identifica aquilo que pode melhorar ouvindo o próprio mesário, né? Então, a gente faz isso por meio da nossa ouvidoria, por meio das avaliações que eles preenchem, por meio das sugestões que eles deram ao próprio aplicativo. Então, a gente está nessa fase de escuta, de juntar essa melhoria toda que foi sugerida, né? Fazendo uma interface, inclusive, com os outros grupos de trabalho da Justiça Eleitoral, para que a gente tenha eleições bem tranquilas no ano que vem. Um dos principais desafios da Justiça Eleitoral é prevenir e combater as notícias falsas nas eleições, a desinformação. Por isso, foram criados 2 grupos de trabalho, um coordenado pelo juiz auxiliar da presidência do TSE, Ricardo Fiorese, e outro pela chefe da assessoria de comunicação, Ana Cristina Rosa. A Ascom planeja ações que devem ser colocadas em prática até o próximo pleito. O objetivo primeiro desse GT da comunicação é unificar, alinhar as ações e unificar a linguagem. As experiências do passado são consideradas e são muito importantes. Toda a nossa ação de comunicação era muito centrada, focada no esclarecimento do eleitor, do cidadão, em relação aos serviços que nós prestamos. Agora, nós vamos ter que agregar um conteúdo a mais, que é a informação sobre a instituição. É defender o processo eleitoral, defender a instituição, defender a lisura do processo, através da prestação de informações claras. A sistematização das normas eleitorais está sendo analisada desde fevereiro pelo GT, coordenado pelo ministro Edson Fachin. O grupo analisa os dispositivos do Código Eleitoral para propor um texto coerente que facilite a compreensão da norma. O grupo de trabalho, coordenado pelo vice-presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, também apresentou propostas de reforma do sistema eleitoral. As sugestões foram entregues ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O GT, liderado pelo ministro Og Fernandes, já concluiu a análise dos procedimentos para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que atribuiu à Justiça Eleitoral a competência para julgar crimes comuns em conexão com delitos eleitorais. Também terminou seu trabalho o grupo coordenado pelo secretário-geral da Presidência do TSE, Estevão Aterlu, que apresentou propostas para aprimorar a análise das prestações de contas eleitorais e partidárias. Trabalho fundamental que foi destacado pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Destaco em especial a realização do treinamento de colaboradores de diferentes áreas desta casa para dar suporte, esse ponto eu reputo importantíssimo, a análise das prestações de contas eleitorais e partidárias dentro do nosso projeto de exame dos processos de 2018 até o final do ano. Penso que o resultado será extremamente útil e proveitoso para a sociedade como um todo. Justiça Eleitoral em anos sem eleições. Termina aqui o programa Conexão Eleitoral, uma iniciativa do TSE
para falar sobre as questões do processo eleitoral brasileiro. E você pode participar do programa sugerindo uma pauta ou um tema a ser tratado aqui. Basta ligar durante a semana em horário comercial para o telefone. Anote aí, 61 3030 7104. Apresentação Fábio Ruas e Jane Costa. Edição Fábio Ruas. Produção Marne Ruas e Rogério Brandão. Trabalhos técnicos Milton Santos e Thiago Miranda. Coordenação do Núcleo de Rádio e TV, Ana Paula Ergang. Assessoria de Comunicação Social do TSE, Ana Cristina Rosa. Na próxima semana voltamos com novas informações sobre as questões eleitorais. Até lá! Até lá! Termina aqui o programa Conexão Eleitoral, uma produção do Tribunal Superior Eleitoral.